também, né, do nosso encontro aqui, tudinho, e aí a gente... Isso. Então, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, tem gente aqui de outro centro, né? Meu nome é Rafaela, eu sou salesiana cooperadora aqui, coordenadora do grupo do centro, na verdade, de Caetés. E vendo a necessidade de formação, né, a gente convidou o Padre Neto para fazer essa formação hoje com a gente, com todos do centro. E aí ele sugeriu essa parceria com o grupo de Aracaju, né? Então eu entrei em contato com o Lucas e a gente juntou aí, marcou. Foi um pouquinho difícil de marcar esse dia, mas a gente conseguiu juntar para a gente ter essa formação, falar um pouquinho sobre as características, né, de um salesiano cooperador, como é a vida, enfim. É isso, não sei falar muito não. Tudo bem. Então, Rafaela, eu vou te tirar aqui da câmera para a gente para iniciar, tá bom? Ok. Então, eu agradeço inicialmente o convite de todo mundo, né, para poder viver esse momento. Vocês sabem do meu carinho em relação aos salesianos cooperadores. Vocês sabem o quanto eu tenho amor a esse instituto, a essa associação, né, que de verdade mostra o tamanho do nosso carisma, né? O carisma salesiano, ele é muito vasto, graças a Deus, muito frutífero. A gente está vendo aí ano a ano santos e santas, né, que são frutos do nosso carisma. E, logicamente, que um dom do Espírito, que é tão bonito, não podia ficar reservado a um grupo tão pequeno, né? E aí os salesianos cooperadores entram aí como a expressão laical deste carisma. Vamos, então, iniciar esse nosso momento, como a gente faz em toda a nossa vivência salesiana, rezando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo sobre nós, a fim de que esse nosso encontro seja muito bom para todos os que vão participar, os que vão assistir depois, que seja de crescimento para todo mundo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente. Então, essa nossa fala aqui é para vocês, salesianos cooperadores, uma apresentação, vamos dizer assim, do que é essa associação para quem está chegando e para quem é recente, né, para fortalecer aí as bases do entendimento, do autoentendimento, vamos dizer assim. Então, quem são os salesianos cooperadores, né? Os salesianos cooperadores são leigos, homens e mulheres, e também membros do clero diocesano, que vivem o carisma de Dom Bosco no mundo secular, ou seja, em suas realidades cotidianas de trabalho, família e comunidade. Eles formam uma associação que foi fundada por Dom Bosco em 1876 e fazem parte da vasta família salesiana, ano que vem, inclusive, comemorando 150 anos de fundação do Instituto da Associação. Essa aí é a marca dos salesianos cooperadores no Nordeste, estão vendo aí, né, a nossa província BRE. Então, antes de tudo, já entenderam, né? Salesianos cooperadores vivem a característica laical, ou também algum padre diocesano que deseje, né, mas vivem a característica do carisma salesiano no mundo, né, nas suas realidades. Então, o carisma salesiano ele não vive de si para si, ele vive a partir de uma realidade específica. Os SDB têm uma realidade específica, as FMA têm uma realidade específica, vocês, salesianos cooperadores, a ADMA, todos os outros grupos têm suas realidades específicas, né? E aí a de vocês é na realidade secular, de trabalho, na família, na comunidade. Então, vão viver o carisma que nós, salesianos, vivemos dentro da realidade de vocês. Então, quais as principais características dos salesianos cooperadores? Então, a primeira aí é a vocação leiga e secular, como eu já falei. Diferente dos SDB, dos salesianos irmãos ou padres, né,
que fazem votos de pobreza, castidade, obediência e vivem em comunidade, os salesianos cooperadores atuam a partir de suas próprias condições de vida, sem se retirarem do mundo. E aí a missão educativa evangelizadora também é outra característica de vocês. O compromisso principal é com a missão salesiana de educar e evangelizar os jovens, especialmente os mais pobres e marginalizados, e buscam formar, assim como todos nós, bons cristãos e honestos cidadãos. Só para nível de entendimento, essa foto que está aí em cima, ilustrando esse slide, é o nosso antigo reitor mor, né, Padre Ângel, e aí esse pessoal que está de avental são os representantes dos salesianos cooperadores de todo o mundo, né? E aí a marca principal, quando a pessoa entra no conselho dos salesianos cooperadores, o provincial, ou enfim, é colocar um avental, né? Que é o símbolo do trabalho, do serviço, que viveu também a irmã Margarida, que é a grande inspiradora dos salesianos cooperadores, e que é um símbolo de serviço, né? Um símbolo de ajuda, o avental. Então aí vocês estão vendo. O nosso representante de vocês principal é este senhor que está vendo o reitor mor, tem um senhorzinho, tem um rapaz de preto atrás, do lado dele tem um senhor de bigode altão, é o Antônio Boccia. Ele é o representante mundial de vocês. Tá? Uma pessoa, então, inclusive, muito legal. Bom, continuando as características, além daquelas que eu já falei, o apostolado no cotidiano. O local privilegiado do apostolado dos salesianos cooperadores é o próprio ambiente em que vocês vivem e trabalham, difundindo assim os valores do carisma salesiano em todos os lugares. E aí também, uma outra característica é a pertença à família salesiana. Os salesianos cooperadores mantêm um forte laço de comunhão e colaboração com os outros grupos da família salesiana, como os salesianos cooperadores, Filhos de Maria Auxiliadora, etc., compartilhando a mesma missão e espiritualidade, tá bom? Cada um dentro da sua própria condição vocacional, né? Como os SDB, as FMA e vocês, né? Vivendo o mesmo carisma salesiano. Tá? E aí, continuando as principais características, sim, aquela foto anterior era do Conselho dos Salesianos Cooperadores de Campo Grande, viu? E essa daqui foi uma visita que um certo padre fez a uma certa comunidade de Aracaju, onde tinha a família salesiana aí reunida. Principais características: compromisso e promessa. Então, enquanto nós fazemos votos, vocês fazem promessas ou compromisso. Vinculam-se à associação por meio de uma promessa formal, comprometendo-se a viver de acordo com o projeto de vida apostólica, o PVA, que a gente vai vê-lo já já, que orienta a missão e a espiritualidade dos salesianos cooperadores. E outra característica principal é o próprio sistema preventivo, né? E a inspiração para o método educativo e também a forma da espiritualidade salesiana, que se baseia na religião, na razão, na religião e no afeto, né? Ou na amor e volência, na bondade. Então, como é que vive um salesiano cooperador, né? Como é que existe? Existe de um jeito salesiano, baseado na espiritualidade do sistema preventivo de Dom Bosco, e a partir dos compromissos, né, que faz diante da comunidade. Boa parte de vocês já fez esses compromissos, né? Um momento emocionante de viver comprometido com carisma. E o PVA, que é o abençoado, o lendário PVA, Projeto de Vida Apostólica. A gente, inclusive, durante a minha fala, se vocês quiserem ir comentando alguma coisa ou falando, sei lá, alguma contribuição, alguma coisa que eu esqueci de dizer, vocês podem contribuir também, viu? Então, vamos lá, continuando. Projeto de Vida Apostólica. O Projeto de Vida Apostólica tem essa sigla, o PVA, né? É um documento fundamental que orienta a identidade e a missão dos salesianos cooperadores. Aí tem uma fotinha, né, do Projeto de Vida Apostólica na versão em espanhol, muito chique, que eu não achei uma foto em versão português, mas paciência, nós somos internacionais. Então, eu escolhi alguns artigos, né, tanto do Estatuto quanto do Regulamento. O Estatuto está aí com a letra E, Regulamento com a letra R, né? E aí os principais pilares do Projeto de Vida Apostólica são, né, vocação e identidade salesiana,
E aí vocês vão encontrar referência aí lá no Estatuto. É o artigo 2, 3, 5, 16, do 13 ao 26, 28 e o 30. E no regulamento, o artigo 9, 10, 10º, o 13 até o 17. Então, como é que se dá a vocação e a identidade de vocês, salesianos cooperadores? A partir de um chamado de Deus. Ser salesiano cooperador é uma vocação, um chamado específico de Deus para partilhar o carisma de Dom Bosco no mundo. Somos então, vocês, né, são então leigos no mundo. Os cooperadores são fiéis leigos que vivem o espírito salesiano e realizam sua missão na igreja, na sociedade, no seu ambiente de vida diário. E a partir também da comunhão, né, a associação cria um vínculo de irmãos e irmãs espirituais, né, vivendo em comunhão mútua e com toda a família salesiana. É importante essa característica, né? A característica nossa salesiana, ela é sempre comunitária. Então, viver nessa comunhão aí de irmãos é algo que vai caracterizar a verdade do Espírito Santo em nós, enquanto salesianos. Porque é forte entre nós, deve ser, né, forte entre nós, salesianos, o vínculo da caridade pastoral. E aí, caridade necessariamente é amor dedicado, né, a partir de atos, inclusive, aos irmãos, né, a Deus e aos irmãos. Então, o ponto-chave aí também é a comunhão entre vocês, não pode deixar de ter, né? Outra característica importante, né, outra palavra-chave, o pilar do projeto de vida é a missão e o apostolado. Tá aí nas referências que vocês estão vendo do Estatuto e do Regulamento, que está tudo lá no PVA, viu? Que a maioria de vocês já tem também. Inclusive, depois vão verificando aí. Bom, salvação da juventude carente. Né? O ponto central da missão é o compromisso com a educação e a evangelização dos jovens, especialmente os mais pobres e necessitados. No seu ambiente de trabalho, pode ser que você não trabalhe diretamente com crianças, pode ser que você trabalhe num escritório, uma coisa assim. Mas sempre, alguém de lá do escritório, e aí esse alguém pode ser você que está assistindo este vídeo, essa formação, pode pensar assim, Natal está chegando, por que não a gente pensar numa atividade de arrecadar presentes para contribuir com o trabalho do oratório lá da paróquia? E aí junta a galera do seu trabalho com iniciativa apostólica, entendeu? A iniciativa pastoral em prol das crianças, por exemplo, né? Ou então uma contribuição com alguma atividade que a sua paróquia esteja fazendo, independente de ser presente para a criança, mas pode ser alguma outra campanha, ou então estimular um voluntariado do grupo aí, do trabalho de vocês com o oratório local, com a presença salesiana local, assim vai fortalecendo a parceria, né? Então, formar bons cristãos e honestos cidadãos. A ação salesiana visa a formação integral de jovens, promovendo, então, valores humanos e cristãos. Nosso negócio é de reza? Mas é a reza conforme Deus quer. É uma reza que vai desembocar na caridade, no amor aos irmãos, no cuidado com as pessoas, enfim. Próximo ponto é o estilo de ação. O apostolado, Salesianos Cooperadores, é baseado no sistema preventivo de Dom Bosco, que nós já sabemos os pilares, razão, religião e amabilidade, ou amorivoleza, ou afeto, eu sempre estou atualizando as palavras aí, como um método de bondade e alegria. Né? Então, o jeito como a gente lida, não só com os jovens no oratório, mas na nossa vida também, deve ser também a partir dessa perspectiva, né? Da razão, sendo muito transparentes, muito claros no nosso proceder, da religião, como sendo algo que transparece para além de uma cruz, para além de um terço, né, para além das orações que eu sei decorada, né, lembrando que a religião da gente, a religião católica, ela é uma religião muito prática. Né? Ela tem muito discurso, tem muita fala, mas ela só faz sentido na prática. Então, aí, precisa lembrar que a nossa religião ela deve ser muito além das práticas devocionais da gente. Né? As práticas devocionais elas devem fazer sentido na vida comum, né? Na relação com a família, né? Em como a gente lida com as coisas, né?
né? Se a gente é ganancioso, isso diz muito como anda a nossa fé, né? Se a gente é muito agressivo, por exemplo, nas palavras, isso diz muito como anda a nossa fé, né? Então, é mais esse caminho aí. Então, o projeto de vida apostólica, mais uma outra característica, é a espiritualidade e vida cotidiana, vida diária, né? Então, o ponto de vocês é, trazendo para o dia a dia a religião, a razão e o amor, santificar o cotidiano. Os salesianos cooperadores santificam sua vida nas atividades e deveres diários, buscando a união com Deus em tudo o que fazem. Então, vou costurar, vou dar aula, vou andar de bicicleta, vou, sei lá, fazer qualquer coisa que eu faça na minha vida, vou com audiência, né, Ariane? Vou com audiência, então eu vou levar a minha santificação nesses ambientes também. Eu vou fazer bem o meu trabalho, porque, como dizia Dom Bosco, trabalhar com amor é rezar com as mãos, desse jeito eu vou santificando a vida. Espírito de família, cultiva um ambiente de acolhimento, fraternidade e alegria típico do oratório de Dom Bosco. Então, tem que viver isso no dia a dia, né? A famosa acolhida, a oração e os sacramentos. Como eu falei, a nossa religião é para além das práticas devocionais, mas não quer dizer que ela pula as práticas devocionais, não, viu? Elas estão lá, inclusive, não somente Francisco, não somente Bento XVI, mas também o Papa Leão está reforçando a coisa da devoção, né? Da devoção popular, da nossa espiritualidade que a gente aprendeu com vovó, né? Isso é importante a gente preservar. A vida espiritual é alimentada, então, pela oração, participação na Eucaristia e reconciliação, né? A famosa confissão ainda, né? Essa palavra velha, mas que deve ser atualizada aí pela reconciliação, como fontes de força para a missão, tá bom? Gente, mais uma vez lembrando, oi Rose, bem-vinda, as dúvidas que vocês tiverem, vão colocando aí, tá bom? Vão botando aí nos comentários, que de vez em quando eu estou olhando aqui os comentários. Outro ponto do projeto de vida apostólica, né, do PVA, responsabilidade pessoal. Cada salesiano cooperador é o primeiro responsável pela sua própria formação, que é um processo contínuo, ou seja, um processo permanente. Então, de que jeito, seu padre? Saiu de Lex T, a carta do Papa. Alguém aqui já olhou? Já ouviu o podcast de algum padre que está falando a respeito? Já fazendo merchandising aqui, o podcast Vamos Juntos. Pá. E aí, conhecer, né, o que você, enquanto leigo, precisa saber. Porque, assim, gente, o mundo tá aí com todo mundo pegou um megafone agora, né? A internet dá um megafone para todo mundo, né? Então, todo mundo pode falar. Por exemplo, eu estou aqui nessa formação, o mundo todo pode assistir isso aqui. Há 15 anos atrás era impossível isso acontecer de um jeito tão fácil, né? Então, eu diria, né, até 15, né? 10 anos atrás era impossível isso acontecer de um jeito tão fácil. E a gente tem acesso, então está todo mundo falando tudo. Só que a gente precisa ter a nossa formação, precisa estudar, né? Amar a palavra, não esquecer. Né? E o processo formativo inicial acontece como? Para ingressar na Associação de Salesianos Cooperadores, cada aspirante, ou seja, cada pessoa que deseja, que aspira viver como um compromissado dentro da associação, aceita, então, um processo de formação inicial para o discernimento vocacional e a assimilação do carisma. Eu acho lindo os salesianos cooperadores, mas eu preciso aprender o que significa tudo isso, né, para eu poder viver autenticamente tudo isso, né, não viver de qualquer jeito, perdido no mundo. E o diálogo entre teoria e prática é o que eu tenho falado aqui desde o início. A formação salesiana valoriza a reflexão, isso que a gente está fazendo aqui, que ilumina a ação, isso que vocês vão fazer aí nas comunidades de vocês e vice-versa. Também lá no oratório, na ação, a gente aprende muita coisa para levar para a nossa espiritualidade. Num sentido, então, de realismo concreto. Então, como deve ser o nosso comportamento, a conduta, os salesianos cooperadores no mundo, na realidade de vocês, né?
A postura, conduta e modo de vida de um salesiano cooperador, de uma salesiana cooperadora, independentemente do seu estado civil, solteiro, casado, namorando, baseia-se na vivência da vocação apostólica salesiana. Então, de que jeito, como casado, como namorado, como solteiro, a gente vai ver aqui, né? A partir da vocação apostólica no meio do mundo, nos contextos de vida comum, ordinária, né? Então, postura e conduta comum a todos. Todos vocês compartilham do núcleo comum de compromissos e atitudes redigidos pelo projeto de vida apostólica, né? Então, como tem que ser? Apostolado juvenil, espírito salesiano. Então, no apostolado juvenil tem uma atenção privilegiada ao compromisso ativo com os jovens, especialmente os mais carentes em situação de risco. Então, salesiano cooperador deve estar no oratório? Sim. Né? Que outra expressão mais forte de salesianidade a gente pode encontrar apostolicamente? A primeira e a principal foi a que Dom Bosco inventou, minha gente. Então, tome oratório. Né? Inclusive, isso deve ser, eu estou falando isso para vocês, mas isso deve ser para toda a família salesiana, tá? E aí eu digo também para os SDB, que muitas vezes consumidos, isso aí é uma coisa que é real mesmo, né? Consumidos pelos trabalhos de padre, por exemplo, né? É missa, missa, missa. Hoje o mundo está cada vez mais missanto, misseiro. Então, quanto mais missa, 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 mais o povo gosta, aí isso vai tirando da gente, né, um tempinho de descanso que a gente deveria ter um pouquinho mais, né? E aí a gente acaba confrontando com o próprio oratório, né? E aí é importante que vocês, nas suas comunidades, vão ao oratório, animem o oratório e deem o testemunho aos padres também, que deviam ser os primeiros, mas que nem sempre são, né? Então, e às vezes não podem ser. Então, a gente também conta com vocês para isso. Porque, veja só, tem gente, os salesianos cooperados, os padres deviam estar, os salesianos deviam estar no oratório. Mas e na missa? Quem é que vai? Entendeu? Às vezes tem lá o oratório, mas tem uma comunidade lá, tem uma missa. Vocês todos sabem a importância de estar na missa, de participar da celebração. O quanto uma missa salva a vida da gente, né? E aí, como só o padre pode presidir a missa, né? O leigo não pode. Então, eu vou ter que estar lá, né? Vou ter que estar lá celebrando, os padres vão ter que estar lá celebrando. E aí, então, a presença no oratório é importante. Espírito salesiano, vivem vocês os valores salesianos com alegria, otimismo, caridade pastoral, espírito de família e união entre trabalho e temperança. Alguma dúvida a respeito de alguma dessas palavras aí? Todo mundo está consciente do que é alegria na perspectiva salesiana, do que é o otimismo, caridade pastoral, espírito de família. Se tiver ainda alguma dúvida de alguma dessas coisas, comenta aí. Tenho dúvida sobre isso, que aí no final a gente vai respondendo, tá bom? Pelo amor de Deus, não terminemos isso aqui com dúvida, não. Outro ponto, né? Vida de oração e fé. Vocês, salesianos cooperadores, alimentam a sua experiência de fé e comunhão eclesial através da oração, participação nos sacramentos e vida comunitária. A oração pessoal é importantíssima, né? E aí eu já falei para muitos, né, que vêm conversar comigo, o povo vem às vezes que é de comunidade de vida, tudinho, padre, eu estou agoniado que eu não estou conseguindo rezar, né? Eu não estou tendo tempo para oração. Às vezes a pessoa quer ficar todos os dias 1 horinha de joelhos rezando. Nem sempre dá tempo, vocês trabalham, vocês sabem o corre-corre que é, o cansaço que é, não é? Eu entendo isso. Então, o que é que eu digo, gente? Nem sempre... Tem gente que faz um compromisso, por exemplo, de rezar um terço todo dia. Não consegue. Né? Na primeira Ave Maria dorme. Né? Na coroa do terço ainda já está bocejando. E isso é pelo cansaço. Nem sempre é porque é preguiçoso, nem sempre é porque não quer rezar, é uma pessoa sem fé. Não, é o cansaço da vida. E vocês, mais do que eu, sabem disso. Né? Então, o que é importante de fazer? Pensem assim. Quem é mãe aí já recebeu presente de uma criança quando era novinha, né? E a gente que não é mãe, né? Os que ainda não são e os que não serão jamais, a gente, quando é pequeno, dá um presente para nossa mãe de acordo com o que a gente pode. Só que quando a gente entrega um cartãozinho,
sei lá, um bonequinho, alguma coisa assim, ou uma flor, alguma coisa assim para nossa mãe, quando a gente é criança, nossa mãe abre um sorriso com um amor que é o mesmo que a gente desse, sei lá, um presente caro para ela, sabe? Porque é um filho que está entregando com amor. Então, às vezes, você não deu, você está cansado, você está podre naquele dia de cansaço, e você trabalhou muito bem, mas você não está conseguindo rezar no fim do dia. Então, não precisa entregar um buquê de rosa, sabe? Entrega uma florzinha com amor para Nossa Senhora, que ela vai receber do mesmo jeito. Então, pode ser que não seja o terço todo, mas uma Ave Maria rezada com muito amor, Maria entende e com muito amor vai receber. Eu digo isso a partir da minha própria experiência de vida, né? Às vezes eu estou cansado, termino o dia, eu quero dormir, né? Estou tonto, e aí eu, com muito amor, digo, Deus, muito obrigado, porque eu estou vivo, e hoje, mais do que nunca, eu digo isso, devido à minha experiência recente. Então, eu digo, Deus, muito obrigado, porque eu estou vivo, porque o Senhor me deu a oportunidade de acertar hoje. Perdão, que talvez eu não tenha acertado tanto, mas obrigado por acreditar em mim, né? E aí rezo uma Ave Maria, ou um Pai Nosso, né? Dependendo do que dá, quando eu estou muito cansado, e durmo. Quando eu não estou, não, aí dá para rezar mais um pouquinho, agradecer os detalhes do dia, né? E pensem assim, olha, domingo vai ser o meu dia, então eu vou para a missa com tudo, entendeu? Se eu não conseguir rezar muito bem essa semana, domingo eu vou descontar, vai ser na Eucaristia que eu vou ser todo dele, ele todo meu, entendeu? Aí vai valorizando, né? Vamos lá, que esse padre fala muito. Testemunho de vida. Procuram, então, vocês, salesianos cooperadores, concretizar o ideal evangélico do amor a Deus e ao próximo nas condições ordinárias da vida cotidiana, sendo sal da terra e luz do mundo, quem pegou a referência, em seus próprios ambientes. Então, corresponsabilidade. Vocês se sentem responsáveis pela missão salesiana na igreja e na sociedade, colaborando com os outros grupos da família salesiana. Já falamos isso também, né? E a formação contínua, participam ativamente na formação oferecida pela associação para crescerem em sua vocação e missão. E também como leigos, viu? Então, na hora que tiver alguma atividade com os leigos, no vicariato, na arquidiocese, na forania, onde quer que seja, onde aparecer uma atividade com os leigos, vocês têm que estar lá. Salesianos cooperadores, presente, entendeu? Tem que ser força ativa nesses lugares. E o modo de vida em diferentes estados. Como assim? Na Bahia, em Sergipe, em Pernambuco, não. São os estados de vida, né? Então, vamos aos estados de vida. A vivência dos princípios que a gente acabou de falar vão se adaptando naturalmente às realidades específicas de cada estado de vida. Salesiano cooperador solteiro. Quem é salesiano cooperador solteiro? Levanta a mão. Olha, muito bem, estou vendo todo mundo aí. Então, como é que deve ser? A pessoa solteira vive a sua vocação salesiana na disponibilidade para o serviço e o apostolado, podendo dedicar-se com maior intensidade às atividades pastorais, sociais e educativas, na escola, no trabalho e nos movimentos juvenis. Né? Não tem a agonia do menino correndo, do menino doente, né? Às vezes quando a gente que é tio, né? Mas quem convive junto com os sobrinhos talvez divida um pouquinho mais dessa responsabilidade com os pais, né? Quando é um tio muito legal. Mas às vezes, né? Você não tem essa correria que talvez seu irmão ou sua irmã que é casado, casada, tenha, né? Então, tem um pouquinho mais de disponibilidade. A liberdade de Estado permite uma maior flexibilidade e dedicação para projetos da comunidade salesiana, sendo então um testemunho da fecundidade da vida, inclusive celibatária, aos que desejam viver assim, vivida por amor a Deus e aos jovens. Né? Salesiano cooperador que namora, aos namorados aí. A fase do namoro é um tempo de discernimento, não um tempo de safadeza, um tempo de discernimento e preparação para uma possível vida matrimonial. Então, o salesiano cooperador ou a salesiana cooperadora, nesta condição, é chamado a viver a castidade e a pureza na relação, cultivando o namoro santo. Esse termo, eu botei aí só para vocês entenderem, tá? Mas é um termo que eu não gosto, não. Para mim, namoro é namoro, entendeu? O que foge disso é safadeza. Então, é namoro ou não é?
Então, baseado no diálogo, no respeito. E aí, quando eu falo safadeza, não estou falando de relação sexual, não, viu? Às vezes, quando você não respeita a sua namorada, você é um safado, né? De menosprezar ela, enfim. Eu estou falando nesse sentido, tá? Meu Deus, isso vai ficar gravado. Baseado no diálogo, no respeito mútuo e na partilha dos ideais de fé e missão. Ambos, se partilharem do mesmo ideal, podem crescer juntos na espiritualidade salesiana, preparando-se para um futuro compromisso de vida em conjunto ou para o discernimento de outra vocação, sempre com a juventude no centro de suas atenções. E os casados? A vocação laical salesiana integra-se e valoriza a vocação matrimonial e familiar. O casal, então, vive o seu compromisso salesiano primeiramente no seio de sua família, educando os filhos nos valores cristãos salesianos e fazendo do seu lar um ambiente de acolhimento, alegria, à semelhança do oratório de Dom Bosco, como eu já tinha falado inicialmente. O apostolado dos salesianos cooperadores casados vão se estender naturalmente a outras famílias e à comunidade eclesial, partilhando então a sua riqueza de vida familiar. Então, dar exemplo, né, às outras famílias, às amigas casadas, aos amigos casados. Entenderam? Todo mundo entendeu? Agora vamos para um outro ponto que também é muito importante, que todo mundo que está aspirando à vida de salesiano cooperador compreenda, né, que é a abençoada da solidariedade econômica. Né? Então, a solidariedade econômica se manifesta de diversas formas, como uma contribuição financeira anual. Cada salesiano cooperador contribui com a cota financeira anual para sustentar as estruturas de animação e governo nos níveis local, provincial e mundial. Isso, dependendo, pode ser mensal também, de acordo com a realidade que a província escolher. Certo? Projetos sociais e de economia solidária. A Associação dos Salesianos Cooperadores e a família salesiana como um todo promovem projetos que aplicam os princípios da economia solidária, cooperação, autogestão, foco nas pessoas em vez do lucro, para gerar o trabalho e renda, combater a vulnerabilidade social e promover a dignidade humana. Um exemplo é o projeto Salesiano Empreendendo com Você, que busca criar uma rede econômica solidária envolvendo a comunidade salesiana, alunos, famílias, colaboradores. Isso acontece numa outra inspetoria, infelizmente não é na nossa ainda. Iniciativas de caridade. Além do sustento estrutural, a solidariedade econômica se expressa em ações pontuais de caridade, como a distribuição de cestas básicas ou apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Isso acontece ao redor do mundo todo, viu? A gente, na África, tem muitos países, e na Índia também, tem muitos projetos interessantes que são alguns países da África, né? Quer dizer, que são sustentados pela solidariedade econômica mundial, tá? De vocês. A formação e eventos, por fim, né? A importância do tema é realçada através de muitos eventos e debates, como o debate sobre os futuros da solidariedade econômica, que foi promovido também pelo Conselho Mundial dos Salesianos Cooperadores, vivendo a difusão da economia de Francisco e Clara. Tá bom? Aqui está a economia de Francisco, que o pessoal geralmente reduz, né? Mas o nome é economia de Francisco e Clara, tá? E é isso, gente. Eu agradeço a vocês por ouvirem, né, esse momento e espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso momento, tá? Deixa eu ver se ainda tem. Eu contribuo aqui com essa frase que é muito bonita, né, que está lá no PVA também, viu? O cooperador, você, salesiano cooperador, salesiana cooperadora, é um verdadeiro salesiano no mundo, ou seja, um cristão leigo ou sacerdote, que mesmo sem vínculos dos votos religiosos, vive a vocação à santidade, consagrando-se ao apostolado juvenil e popular, de acordo com o espírito do fundador, né, o espírito de Dom Bosco. Então, isso é importante que a gente traga no coração e viva. Olha aí, o pessoal está mandando aí os comentários. Obrigado, Haldney, Vinícius, valeu. E aí, minha gente, vou colocar a Rafaela aqui de volta novamente, novamente. E agora aqui vamos estar nós dois, Rafa. Tem alguma pergunta? O pessoal tem alguma contribuição a dar?
Vocês fiquem à vontade aí para falar o que vocês quiserem. Estão perguntando se eu vou disponibilizar o material. Vou sim, Ariane, pode deixar. Vou sim. Já tá, já tem o PDF, inclusive vou mandar agora para não esquecer, tá? Para a Rafaela, e aí ela vai encaminhar para vocês. Inclusive, vou mandar para a Rafaela e para Lucas também. Rafa, tem alguma pergunta? Já está dando coisa. Não, pergunta não. Eu gostaria de agradecer mesmo pela formação. Foi, assim, muito rica. Coisas que a gente já ouviu, mas a gente esquece às vezes. Então, foi muito bom relembrar. Outras coisas novas, eu saí anotando aqui todos os artigos aqui do Estatuto e do regulamento, né, para depois consultar novamente e, sei lá, a gente ter uma outra formação, agora com o Estatuto na mão. Então, assim, foi muito boa. Fico nervosa falando assim. E acabo falando errado, é horrível isso. A formação foi maravilhosa, assim. Acho que quem esteve presente e quem assistiu depois só tem a ganhar com o que foi dito aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, o padre já falou, por favor. Olha, Raul é um palhaço. Vai ser tema de redação, né, Rafa? Exatamente. Vai, Porque cara, às vezes a gente fica assim, mas tá, vou ser salesiano cooperador, vou participar da família salesiana. Aí, o que é isso, né? Então, já tem um tempo já que eu venho tentando passar esse tipo de informação para o centro, e aí, graças a Deus, a gente conseguiu hoje. Né? Então, essa formação ela foi muito, muito, muito importante para o centro todo, e especialmente para os aspirantes, né, que estão chegando agora e estão tendo esse contato maior com o que é ser salesiano cooperador. Verdade. Estou perguntando aqui, Tânia Couto está perguntando, Padre Neto, em poucas palavras, como se deu sua vocação salesiana? Se deu a partir de um convite que eu recebi do Padre Robson. Padre Robson, inclusive, é o meu diretor aqui em Aracaju, diretor da Presença Salesiana de Aracaju. Eu acho muito legal essas coisas da vida, porque eu estou vindo morar com o padre que me chamou para ser salesiano na primeira casa que eu vim morar como salesiano cooperador, ou como salesiano de Dom Bosco, como salesiano como aspirante, né, no caso, com o padre que me chamou para cá. E assim, está sendo muito bacana. Então, ele me fez o convite, ele chegou na paróquia, perguntou de algum jovem que tivesse sinais de vocação e tudo mais. Eu nunca ouvi ele fazendo essas perguntas, mas ele perguntou um monte de gente. E aí o pessoal, aquela liderança na paróquia, foi indicando alguns nomes, né? E chegou em mim, né? E aí, quando terminou uma missa, eu estava cantando a liturgia, aí ele me puxou pelo braço, perguntou se eu queria ser padre. Eu disse, como assim? Ele disse, como assim, senhor? Quer ou não quer? Aí eu disse, nossa, que doce. Aí eu disse, eu não sei, bom, eu não estava esperando fugir com o circo, né, gente? Eu trabalhava, fazia minhas coisas, aí a gente combinou um dia, né? E aí ele me explicou o que era a vocação salesiana, e eu acho muito legal isso, porque era o resumo, quando ele me falou que era ser salesiano, eu encontrei nessa palavra salesiano de Dom Bosco, nessa expressão salesiano de Dom Bosco, o resumo de tudo o que eu mais amava na minha vida e tudo que eu mais queria. Tudo junto. Eu digo, como é que eu não vou querer isso aí? É lógico que eu vou querer. Eu não pensei nem assim, inicialmente, nesse negócio de padre. Mas quando ele falou assim, consagração a Deus, com a educação e evangelização dos jovens, amor a Nossa Senhora, que a gente, né, que é salesiano, vocês sabem que a gente ama muito Nossa Senhora, né? Aí eu disse, gente, queria ser uma pessoa consagrada a Deus, queria viver totalmente dedicada a Deus, queria viver totalmente dedicado ao trabalho com jovens, afinal de contas, sou um jovem de 37 anos, mas sou um jovem, e amor a Nossa Senhora. E de quebra ser padre. Eu digo, então tá bom. E aí eu fui depois no encontro vocacional, nos encontros vocacionais, que são esses encontros exatamente formativos, por exemplo, de vocês como aspirantes, que eu fui fortalecendo ainda mais a descoberta dessa vocação à vida presbiteral, né, como um padre, que eu já queria ser salesiano, de cara eu já quis. Agora, salesiano padre foi uma coisa que foi acontecendo, embora todo mundo dissesse que eu ia ser padre desde criança, eu nunca aceitei, eu fui acolhendo isso,
nos grupos vocacionais, nos encontros, né? E eu amei. Foram poucas palavras? Vamos fingir que foram. Mas foi isso. E aí, no oratório aqui, ó, em Aracaju, fui confirmando isso semanalmente. Acho que foi isso. Essa confirmando a vocação, né? Obrigado pelo testemunho, obrigado também pela pergunta. Gente, tinha a ver com o que vocês queriam? Tem mais coisas que vocês gostariam de falar? Tem algum outro ponto que vocês gostariam que eu colocasse? Deixa eu ver se tem algum comentário ainda que eu não li. Acho que não. Pronto, minha gente, acho que é isso, né? Confirmei, Rafa, era isso aí que vocês estavam procurando. Era isso sim. Se surgir alguma outra ideia, eu vou lhe aperrear de novo. Porque a gente às vezes fica para se reunir fisicamente, né? Tá um trabalhão, principalmente agora, final de ano, com muita atividade na igreja. Assim, o bom é que, pelo menos no nosso centro, está todo mundo muito envolvido. Então a gente sabe que não tem. Faltou uma pessoa, a gente sabe, tá fazendo algum trabalho lá na igreja. Então a gente sempre tem essa justificativa. E aí, mas mesmo assim, a gente precisa de um momento para se reunir, para formação. Então, até online, tem umas pessoas que não gostam, mas faz um esforço, né? Então, hoje, assim, foi excelente. Foi uma noite bem cheia de aprendizado para a gente. Que legal. Obrigado também. Eu agradeço. A parceria com o centro, né? Também está aqui presente. Assim, a gente acaba meio que conhecendo algumas pessoas. Foi muito bom. Massa. Eu agradeço o convite hoje, sempre que vocês fizerem, vocês sabem meu carinho, meu amor por vocês, pela associação e pelas pessoas que a compõem, né, antes de tudo. Então, eu espero encontrá-los outras vezes. Né? Eu tô indo amanhã lá na Paraíba, vou celebrar na comunidade da minha mãe. Depois eu volto correndo para cá, porque meu pároco vai viajar, eu vou ter que ficar aqui no lugar. Mas, se Deus quiser, a gente se encontra aí pela vida. Viu? Vai ter a ordenação dos meninos, né, em dezembro, dia 12, lá em Jaboatão, de 2 salesianos, que são diáconos. Um deles é o Pedro Xavier e o Fabrício Pereira, né? Então, nos encontraremos lá, se Deus quiser. Inclusive, neste dia, farei 5 anos de padre, tá? Dia 12 de dezembro. Olha. Espero um chocolate. Ou então um carro zero, porque o daqui da paróquia, infelizmente, foi detonado. Meu Deus. Jesus. Mas eu estou aqui, graças a Deus, vivo e palhaçando. Gente, obrigado. Deus uma casula, pode ser, Raudinei, uma casula. Ah, tem um festival. Tem um festival que eu vou, semana que vem a outra mesmo. Me esqueci. Festival da Juventude. Estarei chegando com quase 90 jovens de Aracaju. Uma ruma de gente. Nossa camisa está tão linda, vocês vão ver lá. Gente, é isso. Fiquem com Deus. Vamos rezar, né, para a gente terminar. Quer rezar, Rafaela? Fique à vontade, o senhor é mais abençoado aí para isso. Tá bom, vamos lá. Uma passagem para voltar para Caetés. Deixa abaixo. Vamos iniciar, então. Vamos concluir então, nosso momento, né, rezando, agradecendo a Deus por esse momento e também confiando nossa noite, a nossa formação, a nossa vida, como o Dom Bosco fez, confiando tudo à Virgem Maria, que cuida da gente com tanto amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Querida Mãe, Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, pela intercessão da Nossa Auxiliadora e de Dom Bosco, a bênção de Deus Todo-Poderoso e bom, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Escutem o podcast Vamos Juntos, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminamos a transmissão.